ponho, por exemplo, logo de manhã, desde as 7, ponho-me de hora a hora para saber, deixa-te lá concentrar um bocado em qualquer coisa de útil. Então eu vou começar pela minha primeira curiosidade, que tem a ver precisamente com... Pensando que, de forma simplista, que a astrologia é o estudo da influência dos elementos do nosso sistema solar sobre nós, de forma muito simplista, mas não só. E sabendo a conotação, eu acho que quando se fala em religião tende-se a tentar se encaixar numa caixa, mas a minha curiosidade é como é que alguém pode estar dentro do estudo da astrologia, e não sei se é o caso do José, mas corrija-me, e não acreditar, à falta de uma palavra melhor, numa entidade superior ou num Deus ou numa mãe cósmica, nos princípios taoístas. Como é que é possível dissociar uma coisa da outra? Porque é contracorrente. Eu dizer isto por experiência própria, porque é contracorrente. Como é que se... Eu acho que eu não conheço nenhum astrólogo que partilhe da minha perspectiva. Nem em Portugal, nem em Inglaterra. Eu fiz o mestrado em Inglaterra, com astrólogos de todo o mundo, e todos eles não partilham a minha perspectiva. Mas a minha perspectiva é de uma simplicidade que eu fico a pensar, mas como é que é possível? É assim, nós vivemos num sistema solar. Esse sistema solar tem uma lógica, uma ordem, uma organização. Tem forças que o movem. Temos o Sol que no nosso sistema solar tem 99% da massa do sistema solar. Os outros astros todos juntos é 1%, nem chega. A Terra é 0,02. É uma coisa muito pequena. E nós, pequeninos lá. E este sistema solar faz parte de uma galáxia onde há bilhões de estrelas. A nossa estrela nem é nada de especial. E depois há outras galáxias que têm outros bilhões de estrelas. Então quem for ver o Carl Sagan no Cosmos, em que ele se ri quando diz assim, ao ver a grandeza incomensurável do universo e de eventuais outros universos, ele diz que é patético pensarmos que nós somos especiais. É claro que eu sou especialíssimo e que o Ruben também é especialíssimo para a sua família, para os seus amigos, mas na realidade, perante a vastidão do universo, nós somos uns minúsculos seres num pequeno planeta onde surgiu vida. Será que há vida noutras partes do universo? Eu penso que sim, quer dizer, com tantas milhões de possibilidades, eu penso que deverá dizer. Será que existem civilizações superiores à nossa? Eu espero que sim, e inferiores também, e idênticas, eventualmente, mas é especulativo, porque a próxima estrela de um sistema solar, para nós irmos, só para conseguirmos deslocar-nos para outra estrela, é uma coisa imensa, não é? Porque está a não sei quantos anos de luz está, mas está há muito tempo. Por isso, a grandeza do universo é uma coisa absolutamente espantosa. Ora bem, nós estamos neste sistema. As culturas antigas tinham, em certos aspectos, uma maior relação com a natureza do que nós temos, não é? Nós estamos em ambientes mais artificiais, por isso eles poderiam intuir melhor do que nós, por exemplo, o efeito da Lua. Eu próprio já vi o que é o efeito da Lua quando vou, por exemplo, ao Gerês e para casas na montanha, isoladas, que não têm sequer eletricidade, e quando está a Lua... A realidade é muito diferente, e quando está a lua cheia, a pessoa sente, despertam-se níveis de percepção muito diferentes de alguém que está no meio da cidade, no meio da eletricidade, no meio de carros cheios de estímulos. Portanto, há condições onde é possível percepcionar coisas muito diferentes. Portanto, é assim, a minha posição em relação à astrologia parte da tradição, digamos, do materialismo grego. Os gregos antigos, quando começou a filosofia, trataram de encontrar explicações de tipo materialistas para as coisas. Materialistas no sentido de ver a matéria, ver as coisas que existem, ver a realidade, aquilo que se chamava a physis. A physis
que depois vai dar origem à física, não é? Portanto, a physis seria a natureza. Ora, mas nós também, para interpretarmos as coisas, recorremos a palavras, que são construções nossas, são significados. Quer dizer, nós temos conceitos, e para os conceitos usamos depois palavras, que são diferentes de língua para língua, mas o conceito é o mesmo, não é? Se eu disser gato em português, o termo usado em inglês é cat e em francês é chat, mas o conceito é o mesmo. Mas depois também fazemos representações, fazemos imagens, usamos a imaginação também depois nos condiciona, imaginamos os deuses à nossa medida, com características que nós temos. Os deuses somos nós projetados no céu. Ao longo dos séculos interpretamos e usamos essas referências culturais que nos configuram, e depois aquilo é uma espécie de pescadinha de água de rabo na boca. Eu penso coisas e crio coisas e conceitos e ideias que depois me constroem a mim. Começa por tudo. Por exemplo, a maior parte das coisas que nós julgamos que são reais são construções. A pessoa diz assim, olha, hoje é quarta-feira. Bem, o que é isso, quarta-feira? As pessoas nem sabem o que é que isso quer dizer. Na realidade, quarta-feira foi um São Martinho de Dume, que se chama São Martinho de Dume, que na altura ali perto de Braga, em Dume, que é uma terreola perto de Braga, que não queria que os dias da semana tivessem o nome dos deuses pagãos. Exatamente. Portanto, a gente vê, por exemplo, em inglês, temos Sunday and Monday, o dia do sol e do da lua. Depois os outros já usam a mitologia nórdica, mas se passarmos para o espanhol, temos lunes, martes, miércoles, viernes. Pois, sim. Portanto, é assim, que é o dia da lua, o dia de Marte, o dia de Mercúrio, por aí fora. E é assim também em francês, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Há bocado estava-me a esquecer do jeudi, que em francês é jueves, que é o dia de Júpiter, é a quinta-feira. Portanto, a semana não existe, não sei o que criámos. Em abril, águas mil, mas abril tem um significado, assim como agosto, vem de agosto, etc. Tudo isso são construções que não correspondem. As realidades astronómicas que existem é o dia, isso corresponde a uma realidade, um movimento completo da Terra sobre si própria, e o ano, um movimento da Terra completa à volta do Sol. Já os meses são criações nossas, os nomes que lhes pomos, os dias, não há dias. Quer dizer, há o dia, mas não há o ter 7 dias. São tudo formas de organização que nós criamos e que depois nos influenciam. Ora bem, nós vivemos num sistema solar. Nesse sistema solar existem as condições para a nossa existência. Se não fosse esse sistema solar, nós não existíamos. A distância que temos ao Sol, os outros astros, a nossa própria Lua, há muitos fatores que são conhecidos, têm a ver com a influência da Lua sobre o ser humano, seja sobre as colheitas, sobre as pescas, até sobre os meses lunares que as crianças, não é? Os meses lunares são de 28 dias, que correspondem aos 9 meses de gravidez da mulher, que são 28 meses lunares, não é 28, não é 9 meses, são 9 meses de 28 dias, não é? Certo. Então, há na realidade esta dinâmica entre o Sol, a Terra e a Lua. E a influência lunar, eu tenho pessoas que são, tenho um amigo que é médico e que confirmou, uma vez estava a ter essa discussão com ele, claro. Ele diz que em alturas de lua cheia tem muito mais movimento nas urgências, tipicamente. Sem dúvida, isso é conhecido pelos médicos. Provoca agitação. Provoca. Se uma lua cheia coincide justamente com a sexta e com o sábado, eles já sabem. Os doentes psiquiátricos vão piorar, acidentes rodoviários, pessoas em mais estado de alcoolemia aumenta. Isso é conhecido por médicos que estejam atentos. Já vários me disseram. E, portanto, essa noção que o Ruben tem,
Não foi do mesmo médico que me disse a mesma coisa a mim, que me disse, olha, pá, hoje é lua cheia, sexta-feira vai estar muito agitado. Isso já o Aristóteles dizia que a lua governa o cérebro. Como o cérebro é composto maioritariamente por água, e a lua faz mexer esse cérebro e tal. Enfim, nós vamos tendo mais ou menos conhecimentos incipientes, fracos, não é? O Aristóteles disse coisas que ele conseguiu intuir até certo ponto, mas que foi até onde é que nós tínhamos chegado, não é? Portanto, que existe efeitos de astros sobre as pessoas, isso é um facto. E depois que existe efeitos até de herança astrológica, é muito curioso. Por exemplo, uma área que é mais objetiva de se ver é eu pegar no mapa, fazer mapa do pai, da mãe, dos irmãos e dos avós, e ver como é que há astros que se repetem, aspectos entre planetas que se repetem. Outra coisa que é interessante é perceber nas relações, que é eu pegar no mapa de duas pessoas e ver como é que elas se relacionam. Por exemplo, essa história que já disse várias vezes com o Saramago, não é? Um dos livros que eu escrevi foi sobre o José Augusto de França e o Saramago, que nasceram ao mesmo dia e à mesma hora. Tinham a mesma idade. Por acaso não morreram os dois na mesma altura. O que quer dizer que, pelo menos, aquela ideia de que nascemos na mesma altura, vamos morrer na mesma, não é verdade. Mas havia muitas outras coisas que coincidiram. Por exemplo, ambos tiveram a primeira namorada na mesma altura, ambos escreveram o mesmo livro na mesma altura, ambos tiveram só uma filha, e a filha que nasceu com menos de um ano de diferença, e só tem uma cada um. Ambos se divorciaram na mesma altura, ambos já tinham uma amante enquanto estavam casados com a mulher e só não se divorciaram porque as filhas só puseram, não queriam. E depois vai-se vendo coisas que se vão repetindo, sei lá. Isto ambos para foram contexto, operados eles tinham meia hora de diferença, não é? Tinham, meia hora de meia hora, diferença. 35 minutos, era. Isso também já tem diferença em certas coisas. E depois eles próprios conheciam-se e dizia-me o José Augusto de França que começaram a falar e começaram a ver que percebia o que é que o outro pensava, o que é que o outro ia dizer. Era como se houvesse ali uma espécie de comunicação telepática. Isso realmente acontece assim, também acontece, por exemplo, nas relações. Por exemplo, há pessoas, eu tenho conhecido muitas pessoas ao longo da vida com as quais há uma empatia enorme e que tem a ver justamente com posições astrais que combinam. Mas no caso de Saramago, teve mesmo contacto com eles, chegou a passar uma semana lá em Lanzarote. Lá. E como é que é chegar a alguém com a personalidade de Saramago e apresentar-se como filósofo da astrologia? Como é que é a recepção de alguém? Ele perguntou-me o que é que o traz aqui com uma coisa tão irracional como a astrologia. Okay. E eu expliquei-lhe justamente isso que tinha há bocado acabado de explicar, que é, nós vivemos num sistema onde se criaram as condições para a nossa existência, onde há vários astros que têm movimentos rigorosos. Esses movimentos têm algum tipo de manifestação neste sistema e em nós que estamos também nesse sistema. E que nós fomos encontrando sistemas de traduzir isso em termos humanos, neste caso através dos deuses, do Olimpo, que é obviamente uma criação nossa. Se a gente for lá ao Olimpo, é difícil encontrar lá a Afrodite escondida atrás de uma árvore. Quer dizer, terá lá alguma Afrodite, mas não aquela que vive lá mesmo no Olimpo. Mas esses sistemas, no fundo, falam de nós próprios. São realidades que nós criamos. E ao criarmos essas realidades depois também nos criam a nós e configuram a nossa maneira de ser e de pensar, não é? A nossa cultura, tudo aquilo que nós fomos construindo. Como é que foi a reação dele? Como é que foi a evolução da semana? Ele mostrou-se curioso sobre o tema, disponível, como o José Augusto, desconfiado? Como é que... Ele era, por natureza, um pouco desconfiado, mas também era simpático e atendeu. Eu penso que terá sido o José Augusto de França que terá falado com ele, e como eles eram amigos, e como o José Augusto de França era muito mais aberto para este tipo de coisas, deverá ter-lhe dito qualquer coisa e ele não deverá ter querido ser antipático. Mas depois ele viu coisas, como eu dizer, como é que ele se dava com as mulheres dele,
e uma a uma, e eu fui falando de como é que era com a primeira, sexualmente, emocionalmente, intelectualmente, se discutiam, se não discutiam, ele sempre calado a ouvir. E no final diz ele, isso que acabou de dizer é impressionante, porque de facto você não sabe como é que eu me dava com as minhas mulheres, mas é assim como você acabou de escrever. Ele disse assim, até parece, enfim, que alguém, quando se conhece outra pessoa, enfim, deveria ver isso. Quer dizer, uma coisa para ele aparentemente absurda, só que ele não conseguiu fugir ao facto de eu conseguir explicar como é que ele como era a relação com cada uma das mulheres. Porque eu já tinha levado o mapa delas, das três. E outra coisa que também aconteceu, eu estava a falar com ele na sala e chegou uma irmã da Pilar. E sentou-se lá, era uma espanhola daquelas extrovertidas, eu também comecei logo a falar com ela e a brincar, e a dizer, deixa cá ver o teu mapa. Eu tinha ali o computador, pus logo os dados, vi logo o mapa dela, e falei logo, e depois ela falou do marido, deixa cá ver também o teu marido. E depois disse-lhe, olha, o teu marido é assim, assim, disse aí espontaneamente. E o Saramago estava calado, olhado ao lado, a ouvir. Mas por acaso o marido, que era arquiteto, chegou passada aí uma meia hora e disse-lhe o Saramago, olha aqui o José Prudêncio não te fez uma fotografia, fez-te uma radiografia. Okay. Ou seja, ele viu eu a falar de uma pessoa que nunca vi em parte nenhuma, que nem se estava ali, a dizer coisas sobre essa pessoa que ele achou que era uma radiografia do indivíduo. Como é que foi a evolução durante a semana? Sentiu a evolução, a curiosidade, mais, como é que dizer, intrigado? Como é que foi a evolução? Depois, a evolução, a princípio, claro, é normal. A princípio a pessoa é um pouco mais formal, a gente falou, depois fui falando. Claro que depois eu tive basicamente 3 dias que aparecem lá transcritas, porque eu gravei as conversas e depois elas estão em cassetes. E depois transcrevi-as e estão escrito. Claro que falámos mais coisas, nem estão todas gravadas. Mas ele tornou-se, claro, com o tempo mais simpático e mais agradável. E no último dia, a Pilar cozinhou um enorme peixe no micro-ondas. Ela era especialista a cozinhar no micro-ondas e a coisa tornou-se assim mais agradável. E correu bem. E depois, pronto, foi normal. Voltando aqui eu gosto muito de céticos. Eu, por exemplo, fiz um mestrado em astrologia em Inglaterra que se chama precisamente Objections to Astrology, ou seja, eu sou um especialista em dizer mal da astrologia, porque eu estudei todos aqueles que desde a antiguidade até à atualidade atacaram a astrologia. Portanto, há pessoas que quando se querem ver com uma mesa, gostam de uma mesa, nem mexem para ela não cair. Eu ao contrário, eu vou na mesa para ver se ela se aguenta. E fiz o mesmo com a astrologia. Quer dizer, deixa cá ver tudo o que se disse de mal da astrologia, todos os argumentos contra a astrologia, desde a antiguidade, começando por Carneades de Cirene, que tem argumentos contra a astrologia, são talvez os mais antigos, até os científicos atuais. E eu analiso e faço uma análise hermenêutica, que é uma espécie de escavar para tentar compreender, dentro do contexto cultural, porque é que aquela pessoa ataca a astrologia desta maneira, quando na realidade a astrologia não precisa de ser atacada. É uma construção qualquer, como outra qualquer que o ser humano fez. É como a culinária. Quer dizer, eu não preciso de atacar os indivíduos que decidiram fazer a cozinha chinesa. Quer dizer, há várias maneiras de cozinhar, há várias maneiras de nos vestirmos, há várias maneiras de falarmos da vida. A astrologia é mais uma construção cultural do ser humano. E porquê que às vezes as pessoas são tão viscerais contra o estudo? Por acaso é fantástico. Eu, por acaso, falo disso lá nessa tese. O quanto, às vezes, indivíduos altamente racionais, quando falam da astrologia, é como se houvesse uma reação descontrolada e obsessiva de atacar a astrologia com as piores palavras. Estou a lembrar, por exemplo, do Franz Cumont, um grande intelectual,
que tem páginas a atacar a astrologia de uma maneira grosseira e absurda. Quer dizer, é como eu, de repente, um tipo decide fazer flores e eu ataco o indivíduo porque ele cultiva flores, ou outro gosta de borboletas. Existe uma imagem de se enganar as pessoas, é isso? Uma construção também de que durante muito tempo se utilizava isso para se fazer algum dolo nos outros? As pessoas, em geral, funcionam muito por conflito. Nós ainda funcionamos muito como um animal. Nós imaginamos que, por exemplo, que a moral, o bem e o mal são coisas evoluídas. E não. Isso é o nível mais básico. Porque mesmo um animal funciona no bem e no mal. Um animal, quando vê alguma coisa, interpreta ou como bom ou como mau. Ou algo que põe em perigo a sua vida, ele ou ataca ou foge, ou algo que é bom para a sua vida, ele, por exemplo, come. Então, esta dinâmica binária de atração-aversão está muito gravada nos nossos instintos. É preciso ver que nós andamos centenas de milhares de anos a viver de acordo com instintos primitivos. E a história é só um bocadinho, não é? Nós temos uns poucos milhares de anos. Mesmo a gente vê os gregos, parece uma coisa longínqua, e na realidade, entre a maneira de pensar de um grego da antiguidade e nós, e os hábitos e os comportamentos, não é assim tão diferente. Nós ainda continuamos a manter religiões e crenças de há 2000, há 3000 anos, nomeadamente claro, os livros sagrados e tudo, coisas que se aplicavam a pastores e a gente simples, e continuamos a manter essa moral primitiva. Porque nós somos muito primitivos. As nossas tendências emocionais estão muito próximos das emoções dos animais. Nomeadamente aquelas emoções básicas, como o medo, é a principal, não é? O medo é a emoção mais básica de todas, porque é também a que nos garante maior a sobrevivência, não é? Ou eu ter medo defende, mas associado ao medo está a raiva. Não é? Eu zango. Depois está a alegria e a tristeza, não é? Um animal está alegre ou está triste, não é? Depois a surpresa e o nojo. Não é? Também um animal se assusta de repente e fica surpreendido, ou também não gosta de coisas, até se você chegar a um gato e lhe chegar assim uma laranja ou um limão, ele foge logo. Mas também é um mecanismo de sobrevivência, portanto, tanto o gozo como o nojo, como o medo, são todos mecanismos de sobrevivência. Nós também temos uma parte reptiliana, temos uma base... mamífera, somos mamíferos também. Então, como o medo, e no caso da astrologia, ela acaba por estar ligada a certas crenças religiosas que alguns veem como um perigo, nomeadamente através da propaganda da igreja, da religião, que se opôs muito ao determinismo astral, porque a abordagem que tinham os astrólogos da antiguidade era muito mais determinista, muito mais fatalista do que nós podemos ter agora. Eu faço um uso de uma astrologia que já inclui todo o contributo da psicanálise, da psicologia, portanto, de compreender coisas muito mais profundas, como, por exemplo, que Saturno, houve um livro que até começou essa abordagem no século XX, que até foi minha professora em Inglaterra, a Liz Green, que se chama Saturno, o Senhor do Karma. Saturno era visto na astrologia tradicional como o grande maléfico, produz o mal, e o Marte como o pequeno maléfico, e depois Júpiter, o grande benéfico, e Vênus, o pequeno benéfico. Portanto, todo este pensamento binário de bem e do mal. Para nós entrarmos, por exemplo, no domínio da filosofia, temos que ir para lá do bem e do mal, porque isso é o nível da moral que tem origem na biologia e que tem origem nos instintos animais e que estão presentes em nós. Aquela coisa de que há bons e de que há maus. Não, eu posso ser bom em certas coisas, mau noutras. A pessoa que faz coisas horríveis é agradável noutras coisas. Portanto, há toda uma complexidade. Não há essa visão simplista dos bens e do bem e do mal. As pessoas más que vão para o inferno para toda a eternidade e as pessoas boas que durante 60 anos se portaram bem e agora ficam no céu para todo sempre.
Isto é uma visão completamente pueril, quer dizer, uma coisa para crianças. A mim causa uma grande tristeza ver o peso que a religião continua a ter nas pessoas. Ainda agora estava a vir aqui para o nosso estúdio e está ali uma igreja de não sei quantos, ali outra igreja Maná, aqui nesta rua também há outra, só aqui num espaço pequenino, 3 igrejas, que realmente, um diz aqui que Deus é amor, quer dizer, isso não existe. Não há nenhum Deus. Dos milhares de deuses que a humanidade venerou e até pelo qual matou e morreu, sejam os deuses do Olimpo, não é? Porque para Platão, para Aristóteles, não existia Jesus Cristo. Isso ainda havia de ser 500 anos depois. Tudo isso não tem nenhuma realidade. Não temos nenhuma prova. As pessoas pensam que Deus é uma questão de fé. Não. A existência do que quer que seja é uma questão simplesmente científica. Se eu tenho provas científicas que aquilo existe, e o que é que existe? Se não tenho, até prova em contrário, não existe. Ou existe longínquamente. Mas então, a mim causa uma tristeza ver que aqui Portugal ainda está cheio de castelos e de igrejas, porque significa basicamente que nós vivemos no domínio do obscurantismo, da construção de realidades que não são inventadas e que servem para manipular as pessoas, para promover a superstição, para limitar a sua capacidade de desenvolvimento, para lhes impor regras grosseiras, porque também algumas pessoas, sendo também elas grosseiras, precisam de regras mais rudes. À medida que a pessoa se torna mais refinada, não precisa disso. Sei lá, eu tenho uma filha, nunca precisei de lhe bater. Essa ideia de que é preciso bater nos filhos para os educar é uma ideia totalmente estúpida. Não tem fundamento. Um grosseiro violento é que precisa de bater nos seus filhos. Isso não é necessário. Mesmo nos professores, nas escolas, eu sou professor e veja em relação à escola em Portugal, é para mim uma enorme desilusão por ver o atraso enorme das escolas, as ideias básicas atrasadas, a pedagogia de há 100 anos atrás, o mesmo sistema de escolas, a ideia que há os bons e os maus que vão reprovar. Eu, por exemplo, há anos que não chumbo nenhum aluno a filosofia. Isso não existe. Eu digo logo, meus amigos, aqui não há reprovações. Vocês vão ter todos que passar. E ou passam-a bem, que é eu faço o teste, vocês tiram boa nota. Ou então, se vocês não tiveram boa nota, vêm aqui conversar comigo. Eu mando-vos fazer isto ou aquilo até dizer, pronto. Quantos é que têm que ir conversar? No final, quantos é que têm que ir conversar em termos percentuais? Eu não vejo isso sequer assim dessa maneira. É o que for ao longo do tempo, vamos vendo, não é? Vamos vendo, mas... E o que é mais assustador para eles? Terem que fazer o teste ou ter a conversa com... Eu posso, se quiser, ser bastante assustador para eles, porque há um conjunto de técnicas espirituais que eu tenho vindo a desenvolver ao longo da vida, porque a vida para mim foi difícil. Foi difícil, tive para morrer várias vezes, 5 pelo menos. Sentia-me muito mal desde criança com a estupidez que eu vinha à minha volta. Quer dizer, eu via gente estúpida, com hábitos desagradáveis, via gente violenta, desagradável, grosseira, criando dificuldades e complicando a vida em coisas que não é necessário, não é? Porque a partir de eu acredito que procurar uma certa relação de amizade com todas as pessoas e de entendimento e de não conflitualidade é possível, é desejável, não é? Podemos ensinar as pessoas para isso. E não era isso que eu via, não é? Até na escola primária, eu ainda estive na escola primária antes do 25 de Abril, aquilo era uma selvageria. A professora espancava os miúdos. Todos os dias ela dava reguadas brutais em crianças de 7, 8, 9 anos. 40 reguadas, uma altura, ela até, que ele chamava Zé Porco, coitado, um pobre, com a família simples, eu na altura vivia, os meus pais foram viver para Braga, e aquilo era uma terra atrasadíssima, e onde eu tinha escola numa casa de lavrador, que tinha buracos, a pessoa deixasse cair no chão
o lápis, ele caía nas frestas e por baixo havia vacas. Porque lá no norte metem as vacas por baixo e a casa por cima e o calor do gado aquece a casa. É verdade. Sabe? Sei, sim, senhor. E eu tive numa escola dessas, meus pais não estavam acostumados a estar lá no norte, vieram daqui do sul para lá do sul, quer dizer, do centro. E eu calhou ali naquela escola, que era aquele que era ali da zona, mas aquilo era um atraso de vida, que uma coisa espantosa. E aquele coitado, aquele Zé, que a professora batizou de Zé Porco para o resto da vida, ele em todas as aulas lhe dava uma real pancadaria. 40 reguadas no miúdo. Uma altura ele tirou a mão e ela dá com a régua. Eu sei perfeitamente o que é. Com a régua no seu própria perna, que ficou a sangrar. E depois, portanto, e o caso das violências com professores antes do 25 de Abril. Mas o José usou uma palavra interessante. Falou que estava a desenvolver técnicas ou que utiliza ou recorre a técnicas espirituais. Sendo a parte espiritual implica um espírito, na perspectiva do José, morrendo, o que é que nos acontece? Não, o espírito para mim é a consciência que eu tenho de ser eu próprio. Ok, então pronto. O espírito não tem nenhuma dimensão sobrenatural. Ok. Eu considero, e até a abordagem filosófica que eu venho construindo, começa justamente pela definição que é o homem. Uhum. E todas as definições do que sou o homem são meramente operativas, não é? Não é uma... E para mim o homem é um corpo, é um animal e é um espírito que se manifesta como logos, que é pensamento, comunicação, compreensão, como eros, que é sentimentos, emoções, ligações, e como praxis, ações. Ou seja, nós em cada momento temos um corpo que tem as suas raízes na animalidade e nos instintos e nas emoções primárias e que em grande parte nos domina, e temos um espírito que tem a ver com, por um lado, a consciência que nós temos, que tem a ver com a nossa identidade, aquilo que nós sentimos que somos e com a nossa presença, nós sentimos que estamos aqui. Ainda que muitas vezes nós podemos estar em muitos sítios, menos em nós próprios. E outra coisa que faz parte do espírito é o nosso propósito, aquilo que é o nosso destino, aquilo que nós concebemos como para onde vamos. Isso é um elemento fundamental do espírito. Quem não tiver isso vive um bocado perdido, porque acaba por não saber bem para onde é que há de ir, não sabe que se os ventos são contra ou a favor, para quem não tem um rumo, todos os ventos são contrários, não é? E esse destino ou esse propósito é algo a que, na perspectiva da consciência, nós podemos aceder ou podemos construir? É mais uma construção, não é? Ainda que para alguns é uma coisa que acontece naturalmente. Há pessoas que nascem a querer ser engenheiros ou arquitetos, ou serem advogados, ou serem médicos, e então já nascem de uma maneira mais simplificada. Para outras pessoas é mais difícil perceber o que é que elas querem, o que é que elas estão aqui a fazer, para onde é que vão, não é? E esse elemento de atribuir um sentido é um importante para configurar depois o nosso espírito, para nós termos uma referência para decidirmos as coisas, não é? Há pessoas que procuram no mapa, muitas vezes tentam procurar... De uma maneira um bocado inconsistente, porque isso é uma questão mais filosófica do que uma questão do mapa astral. Eu do mapa astral consigo ver como é que a pessoa é energeticamente, como é que ela é sexualmente, como é que ela é intelectualmente, como é que ela é emocionalmente, mas depois os propósitos de vida é uma coisa que tem que ser de alguma forma construída, digamos, filosoficamente. O que é que eu chamo filosoficamente? Vou à própria raiz da palavra, não é? É uma busca por sabedoria, por saber o que é que havemos de fazer. E fazer com quê? Fazer com os factos. Toda a filosofia tem que partir dos factos, da realidade, daquilo que existe. Portanto, toda a filosofia tem por base a ciência. Aliás, a filosofia, a princípio, não se distinguia da ciência. A ciência e a filosofia eram a mesma coisa. Gradualmente, a ciência separou-se da filosofia. Muitos filósofos ainda nem perceberam o impacto disso e continuam a misturar e a querer, a não saber, por exemplo, distinguir a diferença entre uma verdade científica e uma verdade filosófica. Já agora digo-lhe aqui, se acho que não está em sítio nenhum, mas é assim, a verdade científica é
o mais próximo que nós nos conseguimos chegar à realidade. O que é que uma coisa é? Sei lá, há verdades científicas muito simples. Isto é uma mesa, pronto. Isto é um microfone. Aqui está uma pessoa. Tudo isto são dados a que eu posso chamar científico no sentido em que correspondem a uma realidade objetiva, não é? Que eu posso confirmar. Pronto. Há outras coisas que são muito mais complexas de se conhecerem. A verdade filosófica é de outra natureza. Tem que partir da verdade científica, mas trata, no fundo, de saber o que é que eu vou fazer com isto. Quer dizer, é que eu posso ter um microfone, mas a questão de como é que eu vou utilizar, que efeitos eu vou fazer, qual é o meu propósito de usar isso, é isso que é a verdade filosófica, que é, no fundo, trazer a ciência, a realidade, ao domínio do humano e pensar o que é que nós vamos fazer, que mundo é que nós queremos construir. Porque eu posso descobrir, por exemplo, como é que se faz uma bomba nuclear, mas quando eu decido carregar nela, isso já não é uma questão científica. É uma questão filosófica, ou é, mais vulgarmente, uma questão de estupidez, não é? Certo. Que é a coisa mais vulgar. Não é? Porque, do ponto de vista filosófico, eu faço uma bomba nuclear e eu penso, calma lá, não vamos fazer isto, vamos já destruir estas bombas nucleares, por uma razão simples, porque mesmo que gente decente esteja aí e que não haja más pessoas, há sempre gente desequilibrada mentalmente que pode ter, por alguma razão, acesso àquilo. Então é assim, eu em minha casa não vou ter ali um veneno a céu aberto que alguém pode comer. Portanto, tira-se. Mas nós ainda estamos nesse nível de selvageria básica, não é? Somos macacos altamente armados. Que o nosso desenvolvimento, naqueles 5 níveis que eu falei, ao nível do animal, do logos, do eros, da praxis e depois do espírito, somos ainda muito básicos. Nós temos, por exemplo, um assassino do KGB à frente da Rússia. Isso, neste momento, é o pior desafio que existe para a humanidade neste momento. Como é que se nós temos esse vínculo tão animal, como é que se é possível, como é que se evolui daí? Nós, por um lado, evoluímos, ou mais ou menos, mas, por outro lado, continuamos, especialmente... Não vai desaparecer esse vínculo, não é? Quer dizer, agora... É muito difícil, não é? Quer dizer... agora, com isto da inteligência artificial, vamos ter aí uns 30 anos interessantes. Não sei se serão só interessantes, por um lado incomoda-me também, por exemplo, incomoda-me pensar que há uns 30 anos eu pegava no carro, ia um mês para a Europa e durante um mês ninguém sabia onde é que estava. Correto. E agora toda a gente sabe onde é que eu estou. Quer dizer, eu tenho ali o telemóvel, aquilo dá a localização de onde eu estou. Se eu ficar umas horas sem ligar aos pais, ou à namorada, ou à mãe, ou à filha, está-me toda a gente a chatear. Ligar, claro. E antes, durante 2 meses, ninguém sabia de mim, não achavam que eu estava a morrer. Portanto, este mundo fica mais desencantado, ou isso de repente tornar tão acessível. Uma das coisas que me causou espanto, imagina, eu gostava muito de viajar e conhecer pessoas estrangeiras e tive umas namoradas estrangeiras. E agora, há pouco tempo, as minhas namoradas, que eu já não via há mais de 30 anos, sabem onde é que eu estou, voltam-me a contactar, eu vejo como é que elas estão, vejo os filhos que elas têm, quando antes era totalmente diferente. Quer dizer, eu deixei esta pessoa era uma memória a 4.000 quilómetros e foi-se embora. Agora estão todas no Facebook. Portanto, eu ainda não sabemos bem como é que havemos de integrar isto, porque o desenvolvimento da tecnologia, dos telemóveis, especialmente das tecnologias de comunicação, é de tal forma rápida que os hábitos emocionais, os comportamentos humanos, as famílias, o viver no dia-a-dia, nós não conseguimos processar essas capacidades. Já viu que nós agora, eu pego no bolso, tenho um contacto com o mundo todo, com a sabedoria. Eu lembro quando andava em filosofia, uma altura, numa das minhas fantasias metafísicas, que me pensei que uma altura poderia haver, nós fazemos uma ligação a uma fonte de saber, em que nós sabíamos onde é que estávamos e não nos perdíamos no mundo. Quer dizer, como este mundo é tão pequeno, tão grande e tão pequeno, não é? E agora nós temos isso tudo no bolso.
Quer dizer, é uma coisa que, comparado quando eu andava na faculdade a estudar filosofia, uma filosofia paupérrima, eu andei numa faculdade, eu andei coitados, quer dizer, eles achavam que aquilo era bom, mas aquilo, eu olho para aquilo e tudo aquilo que eu aprendi era de uma pobreza franciscana, e por acaso aquilo era uma faculdade de jesuítas. Quer dizer, eles lá sabiam umas coisitas, mas não tem nada a ver com a construção que eu tenho vindo a fazer da filosofia nestes últimos anos, em termos de começar precisamente por perceber o que é o homem e para perceber que para eu conhecer uma coisa, eu tenho que a conhecer naquelas 5 esferas. Eu tenho que a conhecer como animal, tenho que a conhecer pela cabeça, tenho que a conhecer com o coração, tenho que a conhecer com as mãos e tenho que a conhecer com o meu próprio espírito. Isso tem que ser integrado. Então, só quando nós aprendemos a relacionar-nos com estes diversos níveis da nossa realidade é que nós estamos um pouco a desenvolver-nos como seres humanos. Porque senão estamos sempre muito vertidos na banalidade do cotidiano, na espuma dos dias, nos hábitos dos nossos pais, das nossas pessoas, dos hábitos de falar, das coisas que um Tuga diz. Sabe? Todos nós criamos hábitos e somos todos muito repetitivos e muito pouco criativos. Mas sente que existe mais curiosidade? Existe uma tendência para as pessoas procurarem mais se conhecerem? Alguns, talvez, noutros não. Eu penso que é necessário, por exemplo, desde logo, o ter um mapa astral naturalizado, sem fantasias de Deus e de memórias. Olha, isto é um mapa. Estás aqui em Lisboa. Ora, queres ir ali para o pé do rio? Então vais por aqui. Mas Deus e tal. Epá, não vamos meter aqui Deus. Isto é só um mapa. É um sistema que nós inventámos, que criámos e que nos dá uma orientação para eu, se estou aqui, sei para onde vou. Se quer ir para o Rio Tejo. E se quer ir mais abaixo, tenho a torre, por aí fora. Portanto, não há que mistificar o conhecimento humano, porque a coisa já é fascinante, há tanto mistério, nós não precisamos de inventar patranhas e histórias da carochinha. E depois, mesmo a questão dos deuses e da salvação, isso realmente não tem sentido nenhum. O que tem sentido é nós criarmos, por exemplo, em termos de sociedade, em termos de cidade, que o ser humano viva também em sua casa como na rua. A cidade é a nossa casa. O haver sem-abrigo, isso é absurdo. Porque Lisboa deita todos os dias toneladas de comida no lixo. Toneladas de roupa vão para o lixo. Milhares de casas estão vazias. Portanto, o que nós produzimos neste momento chega para alimentar toda a gente e sobra. Só que como ainda não temos uma solidariedade, uma consciência mais desenvolvida, uma noção de que nós e os outros somos partes do mesmo sistema. Ainda vivemos muito compartimentados, esta família, a casa, o que é fora, o que é dentro. Ainda não ganhamos esta intimidade com as coisas e com os outros. Mas isso também é muito ainda os instintos mais primários, não é? Os instintos mais tribais, mais primários, que têm a ver com temos tendência natural para nos organizarmos de formas... Claro. Por grupos, como futebols, etc. E por hierarquias sociais claro. E temos tendência... Discriminação, escravização. Portanto, ainda estamos num grau de primitividade que tecnologicamente e cientificamente já ultrapassámos há muito. Porque nós já conseguimos fazer coisas absolutamente fantásticas. Certo. Mas nós, como seres humanos, ainda somos muito primitivos. Mas será difícil. E uma das causas dessas são as religiões. As religiões têm justamente, ao puxarem o homem para esses instintos mais básicos, dos bons, dos maus, do poder, das hierarquias, dos deuses e tal, não há ser nenhum acima de nós, tanto quanto nós saibamos. Os deuses estão abaixo de nós. Portanto, eu posso acreditar em deuses, mas a lei dos homens está acima da lei dos deuses. Primeira lei dos homens. Portanto, sai que estas igrejas, está bem, mas eles têm que respeitar as leis da cidade.
Mas Deus, opá, isso é contigo, privadamente acreditas no que te apetecer. Mas nós temos que criar na sociedade, na polis, leis que sejam consistentes e que não sejam apenas retórica, que não sejam apenas... por exemplo, falar em retórica, os partidos políticos é uma coisa assustadoramente rudimentar, não é? A política é, na minha construção filosófica, uma das 5 disciplinas fundamentais. E porquê? Porque a política tem a ver com a organização da cidade, da polis, que é o oposto da lei da selva. Certo. O animal humano vive na selva. O animal político, o animal humano minimamente civilizado, vive na cidade. E então, saber de que maneira é que nós nos vamos organizar e como é que organizamos o bem comum e o que é que fazemos de forma legal ou não legal, é absolutamente indispensável nós compreendemos e falarmos sobre isso. Mas se você for ver a política é de uma grosseria, de um tribalismo, de um rudimentarismo, de ideologias grosseiras que não têm sentido, de esquerda, direita. Mas o que é que isso interessa? Eu sou comunista ou eu sou de direita? Tudo isso não interessa para nada. Significa que a pessoa está a usar um esquema retórico, ou o esquema que é a linguagem da direita ou a linguagem da esquerda. Mas o que a gente quer não é isso. Eu, quando estou aqui consigo, o que eu quero é saber se estou consigo de uma maneira em que eu respeito, em que você respeita a mim, em que temos aqui água para beber, se tivermos fome comemos, se temos um espaço. No fundo, organizar uma sociedade não é muito diferente de organizar a relação entre duas pessoas. Que a partir deve ser de um certo respeito, de uma certa amizade e de um certo entendimento. Mas as pessoas não vivem assim. Vivem ainda de acordo com os instintos primitivos de hierarquias, de poder, de manipulação, de medos. E a filosofia que eu tento trazer para a realidade hoje é justamente esta tomada de consciência da nossa dimensão humana, por um lado animal, e temos que cuidar sempre do nosso animal, temos que levar sempre o nosso animal à rua, apanhar sol, ir para a praia, senão o bicho fica bravo. Até é preciso tratar muito bem do nosso animal. Eu rimo sempre quando vejo gente a passear, a levar o cão à rua, e eu pensei assim, bem, na realidade é o cão é que te está a levar a ti à rua, porque tu ias ficar aí obeso em casa a não fazer nada, e o cão é que te está a levar à rua. A rua devia ser o sítio normal onde a gente está tão bem como em casa. Uma pessoa não devia deixar coisas na rua. Quer dizer, o sem-abrigo não devia existir simplesmente porque, repara, não há sem-abrigos na selva. Porque a selva é a casa do animal. Então não há um animal sem abrigo. Quer dizer, há animais sem abrigo na cidade, não na selva. Porque a selva é a nossa casa primordial. Mas nós não conseguimos ainda tornar a cidade a nossa casa primordial, porque ainda temos muito essa separação entre o domínio público e o domínio doméstico. Para os gregos não era assim, por exemplo. Para os gregos, o domínio público era mais importante que o domínio doméstico. E a intervenção do cidadão grego de Atenas na cidade era fundamental. E todo o cidadão tinha que ser, durante algum tempo, por exemplo, juiz, e tomar e decidir. Mas também não era dada a cidadania assim de... Pois, não eram todos. Não eram todos. Claro, não estou a dizer que a Grécia era perfeita. Até os próprios gregos também tinham as suas próprias estruturas hierárquicas. Claro que sim, claro que sim. Mas nem Mas agrada-me a ideia de... Quer dizer... Não, seria interessante perceber, ou seja, obrigava que aqueles que efetivamente tinham a cidadania teriam que ter um grau de estudo, empenhamento na sociedade. Sim. Claro que eram poucos, os cidadãos eram poucos, havia os outros estrangeiros, havia os escravos, as mulheres também não eram, mas dentro de um ciclo pequeno, eles conseguiram fazer coisas engraçadas, não é? Mesmo esta ideia de que o cidadão tem que ter uma intervenção ativa na cidade e tomar mesmo decisões, aplicar a lei. E é o que eu digo às vezes aos meus alunos, aos meus amigos, eu não vos vou avaliar, vocês é que vão avaliar a cada um de vocês. Não é? Vocês fazem isto e o vosso caderno, o vosso diário filosófico, vocês trazem-me e dizem-me primeiro quanto é que isso vale, eu vou verificar e perguntamos aos outros e vemos se é.
Não há aquela coisa do professor que chega ali, que diz e que reprova. Aliás, isso ainda é muito português. O que é continuar a usar a escola como um fator de diferenciação social e de hierarquização social, em vez de ser um fator de integração de todos. A escola, porque somos um país atrasado, que há 100 anos nós tínhamos 80% das pessoas não sabiam ler. Era um povo, quer dizer, ainda há 50 anos, ainda agora, muita gente trata-me por doutor, mas eu não sou médico. Quer dizer, quando uma pessoa vê tratar por doutor e por engenheiro e por arquiteto, por exemplo, eu em Inglaterra, quando eu tinha os meus professores, onde eu fiz o mestrado em Bath, eu tratava o Michael York, ai Mike, e o outro que era Nicholas Campion, um dos top a nível de, digamos, do nível intelectual da astrologia académica. Ai Nick. E se eu lhe perguntava qualquer coisa sobre o meu mestrado, qualquer coisa que eu escrever, ele me respondia-me no próprio dia. Podia-me responder em uma linha ou duas. Não estava lá com Vossa Excelência, Senhor Doutor Mestrando. Não havia essa treta. Ai, José, you can do this way. Ok. E está feito. Aqui é toda uma burocracia, toda uma retórica. Ainda vivemos muito atrasados. Porque, repare, entre alguém que é realmente um catedrático de um assunto de nível mundial e que eu trato por ai Mike, ou ai... E aqui a pessoa está de curva a espinha e há toda esta saloice portuguesa que a minha filosofia, a filosofia que eu tento contribuir, tenta também ajudar isso, quer na parte da filosofia, quer na parte da educação. É curioso, sabe, que eu acho que os professores de filosofia, de uma forma ou de outra, acabam por ficar gravados na cabeça dos alunos. E estávamos a conversar, porque eu tive filosofia no secundário e tive dois professores. Tive uma professora que ensinava de uma forma mais tradicional e obrigava-nos a ler, e agora ia ler Platão e Descartes e por aí fora. E depois tive um professor que entrava nas aulas com um jornal e começava a ler os títulos do jornal e começava a perguntar: então o que é que tu achas sobre isto? E a gente, naquela altura, uma escola, pronto, sou natural do Porto e estudei numa escola, vivia ali no bairro do Circo do Porto, que é um bairro com uma história complicada, com uma classe social baixa, e pronto, nós estávamos ali, adolescentes, e ele colocava-nos questões. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez ele, do nada, às 8 da manhã, entrou por lá dentro com o jornal na mão e não disse nada durante 5 minutos e depois disse: Ruben, eu diga, professor, o que é que tu pensas do sexo antes do casamento? E eu fico assim um pouco tipo, olha, acho bem. Ele: achas bem porquê? Eu disse: porque se as pessoas, eu acho que isso é uma parte importante. Se as pessoas não se entenderem nisso, depois vão passar teoricamente o resto da vida a não se entenderem dessa maneira. E ele ficou assim, ok. Continuou, mudou de assunto, era capaz de perguntar outra coisa a outra colega qualquer. Ele só dizia assim: se fosse o Pinto da Costa, sabias. Se fosse o FQP, que ele era adepto do Guimarães, ele, se fosse do Pinto da Costa, sabia. O que ele deu em termos de matéria naquele ano, eu não faço a mais pequena ideia. Mas eu também não me lembro do que é. Eu lembro-me dos livros que fui obrigado a ler com outra professora. Mas ele era o tipo de professor que chegava lá e obrigava-nos a pensar, a todos, mesmo aqueles que não tinham vontade nenhuma de pensar. E depois, quando ele chegava com os testes, dava-nos os testes e ia embora. Ele sabia perfeitamente o que é que ia acontecer. E, portanto, eu acho que ele também tinha algo do género. Para mim não é importante isto do currículo. Eu quero é perceber se eu consigo pôr estas cabeças a pensar um pouco. E ele também era uma pessoa perturbada, tinha ali alguns temas com ele, mas ainda hoje nós falamos dele com daquelas pessoas que completamente fora da caixa daquilo que é o tradicional de professores. E para nós que estamos ali com, sei lá, 16 anos, 17, e de repente entra-nos ali uma pessoa por dentro e pergunta-nos o que é que a gente acha do sexo antes do casamento, nós ficamos ali sem perceber muito bem o que é que
como é que devemos lidar com aquilo, mas era preciso mais disso. Pois, isso pode ser. Era preciso mais disso. Mas eu, no meu caso, cada professor pode ter algum encanto e ter alguma contributo que ele tem específico. Mas no meu entendimento há esse lado, e eu gosto sempre de fazer também uns disparates e umas coisas absurdas, e até no Facebook eu escrevo uns disparates justamente dentro assim dessa linha provocadora e que faz parte da tradição cínica da filosofia grega, que é justamente da pessoa ficar desconcertada perante aquilo que parece que tem que ser a realidade, e isso obriga depois a pessoa a repensar as coisas e a ver que se calhar coisas que nós achávamos que tinham que ser de uma certa maneira não tem que ser nada. Mas por outro lado, a filosofia também tem que dar mais do que isso. Tem que dar uma base de referências que nos sirvam de uma certa proteção e de um certo apoio, não é? Porque uma criança não se pode educar no vazio. O aluno não se pode educar só nas perguntas. Diz-se um disparate em filosofia que se julga muito inteligente, que é: em filosofia as perguntas são mais importantes do que as respostas. Eu nunca percebi essa expressão. E esta expressão, que é usada assim como um sintoma de refinadíssima inteligência, é na realidade um disparate. Porque assim, essa expressão quer dizer que em filosofia não se encontram respostas definitivas, há perguntas, e a pessoa vai perguntando e vai tentando avançar na resposta, mas sabendo que vai haver novas perguntas e nunca chegamos a nenhum sítio final, não é? Ora, isso é um disparate, porque nós, na nossa vida, vamos sempre, querendo ou não querendo, com consciência ou sem consciência, vamos comprometendo até onde podemos. Portanto, eu tenho que dizer às pessoas: olha, está bem, a gente não sabe e não temos a solução final, mas neste momento isto foi o melhor até onde nós conseguimos ir. Este é o state of the art, este é o estado da arte. Então, chegamos até aqui. É como dizer: olha, eu vou-te comprar um telemóvel o mais atualizado. Está bem, este não é o último, mas tu aprendes este e usas este e vai-te servir, e daqui a uns tempos estás com um que já não é o mais atualizado, mas também não há problema, consegues funcionar com isto. Porque senão fazemos como ao Bocage, que numa altura lhe deram um dinheiro, um tecido para ele fazer uma roupa, mas diz: olha, mas faz de acordo com a última moda. Passados uns tempos ele continuava a andar com a roupa às costas, com o tecido. Então porquê é que ainda não fizer? Estou à espera da última moda, não é? Portanto, a última moda não vai haver. Portanto, nós temos que perceber que nós temos que nos comprometer com o que é possível. Ir até um certo ponto e não ficar sempre em perguntas como um estúpido tonto que está sempre a perguntar. Não, chega uma altura que diga assim: olha, é aqui, comprometi-me com isto, assumo isto. E também é preciso dizer: olha, a filosofia tem certos pilares principais. Eu, por acaso, tenho uma coisa que se chama os 7 pilares, o portal dos 7 pilares da filosofia. Tem assim coisas mais mítico-mágicas, porque esse elemento mítico-mágico, que a gente sabe que é simplesmente uma criação nossa, mas tem um fator inspirador, é como um símbolo, como a Torre Eiffel, que aparece como símbolo de Paris, ou coisas que nós precisamos de referências, mesmo que a gente saiba que aquilo não é a verdade absoluta e definitiva, mas para nós é, temporariamente. Nós temos que nos guiar de alguma maneira. É quase como construir no deserto. Se eu não tiver nada no deserto, como é que eu então faço? Mando uma pedra ao ar e onde ela cair é o centro. E a partir daí, escreva aí, construí um monumento. De preferência, uma peça de arte que nos exalte, que nos engrandeça, que nos faça ter orgulho de nós, da nossa cidade, do nosso espaço. E a partir daí construímos avenidas a partir dali. E porquê é que foi naquele sítio do deserto e não foi ali? Opa, agora estamos aqui, não é? Construímos onde estamos. Portanto, acentuar muito essa patetice de que a filosofia é uma coisa que não dá respostas. Se não dá respostas, não dá segurança. Se não dá segurança, nós não nos podemos apoiar nela. Claro. Se não nos podemos apoiar nela, temos que ir buscar um Deus qualquer, uma religião qualquer.
E essa religião qualquer vai ter hierarquia, vai ter mistificação, vão falar como se soubessem de coisas que realmente não sabem nada. E vão aldrabar as pessoas, e vão enganar, e vão mentir, e vão-lhes cobrar dinheiro. Que é o que a gente vê com essas igrejas que andam para aí. Por isso é que eu digo que Portugal está cheio de igrejas e de castelos, que é o obscurantismo e a selvageria. O obscurantismo e a selvageria são dois dos obstáculos principais ao espírito filosófico, que é um espírito de trazer a ciência à humanidade e fazer o melhor que é possível para nós, com inteligência e com criatividade. E vamos indo até onde conseguimos. Olha, até agora estamos aqui. Pode dizer, olha, tens aqui uma televisão nova. Não me interessa, eu já tenho esta televisão, chega-me, não preciso de outra melhor que esta. Tem que haver uma parte mais prática de... Tem. Portanto, essa ideia do filósofo, como esse filósofo que, por exemplo, que o Ruben estava aí a falar, quer dizer, por um lado tem graça, por outro lado era, como disse, que era um indivíduo muito perturbado. E há muito essa ideia do filósofo como alguém um bocado louco, destravado e tal, ou desequilibrado, ou assim absurdo, que é uma visão caricatural. Isso é má filosofia, não é? Porque a filosofia, por um lado, exige uma clareza de pensamento, exige uma pureza de emoções. Não é? Se eu sou um tipo desequilibrado, se eu não tenho namorada, se eu andei a perseguir crianças, isso não é filosofia, isso é desequilíbrio, isso é doença mental, isso é um problema de polícia. Se eu não consigo fazer nada, se eu não consigo estrelar um ovo, se eu não consigo arranjar a minha cama, limpar-me, quer dizer, o homem tem que ter uma formação integral. Isso era assim desde a Grécia Antiga. Quer dizer, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me saber lavar, tenho que saber cuidar. Sou eu que aparo a minha barba, sou eu que corto o meu cabelo. Está bem, agora com estas máquinas é fácil. Mas eu posso lavar a minha roupa, não há problema nenhum. Não preciso que venha nem a minha mãe, nem a minha mulher, nem a minha avó. É preciso tratar do animal para se poder... É preciso tratar do animal. Para trabalhar a consciência. Essa é, claro, é preciso. Eu começo amanhã fazendo certos exercícios físicos para mobilidade, para ter alguma força física. Isso é uma prática espiritual, no sentido em que eu acordo de manhã, tento respirar, tento meditar um pouco e usar a sabedoria que a humanidade construiu, coisas fantásticas como o yoga, como a meditação, como a medicina convencional em muitos aspectos, mas é preciso ver que a maioria dos médicos a que você vai não são médicos, são drug dealers. Eles vendem-lhe medicamentos, que foram lá os tipos de... E temos toda a máquina da indústria farmacêutica. Quando a saúde é uma coisa muito mais complexa. Quer dizer, um médico que não saiba, que não lhe pergunte qual é a sua alimentação, quais são os seus exercícios físicos que faz diariamente, se bebe água, que chega ou não chega, se tem alguma preocupação estrutural que o preocupa, e se lhe passa logo um medicamento, isso na realidade não é um médico, é um vendedor de drogas. E existe toda essa máquina também de vendas que... Precisamente o filósofo não é alguém que viva longe da cidade, vive sempre na cidade. A filosofia, aliás, é filha da cidade, que é nós que vivemos juntos, que não vivemos na selva, que não vivemos segundo a lei natural, vivemos segundo a lei que nós construímos. Vamos tentar que esta lei seja o mais eficaz, o mais simples, o mais clara, para que nós possamos desenvolver o nosso potencial. Com afeto. É preciso cultivar a base, por exemplo, do ensino. Não é nada aos programas, nem é nada a hierarquia, nem é nada ter os cursos. Esse é tudo um disparate. A base de quem entra numa escola é chegar a uma grande família. É a pessoa ter uma integração afetiva com os outros, uma amizade. Isso é a base da escola. Mas isso não existe nada na escola. A escola é uma patetice em Portugal, não é? A escola em Portugal tem falhas terríveis. É uma coisa ridícula. É uma das causas do nosso grande atraso. Eu estou a trabalhar precisamente num livro sobre a desilusão da escola. E apresento 22 soluções para elas. São soluções audazes, são soluções que passam por alterar coisas
por mudar completamente a mentalidade que existe em Portugal sobre o que é ter sucesso, não ter sucesso. Para mim dizer que há bons alunos e maus alunos, eu digo, meus amigos, aqui não há bons alunos nem maus alunos. Aqui são só bons alunos. São todos bons. São todos meus alunos. Se vocês tiram maior nota ou melhor nota, isso é outro problema. Mas aqui, esta turma e estas pessoas têm que cultivar um espírito de amizade, de proteção recíproca, de não haver bullying, da pessoa ser bem recebido, de haver uma abertura de espírito e de a pessoa sentir que a escola é a sua segunda casa. Na realidade, para muitos, dada a miséria em que está a família, tem que ser a primeira casa. Mas não é. A pessoa não pode ficar na escola, a pessoa não pode sequer estar na sala, fecham-lhe a sala, não tem consideração pelos miúdos, tratam-nos como se eles fossem selvagens, e claro, assim eles são selvagens, mas se a gente lhe der voz aos miúdos, voz aos alunos, eles organizam-se. Tem que ter alguma supervisão. Mas é preciso perceber que a autonomia de cada um é que é importante. E a afetividade de cada um é importante. Portanto, a escola tem que se organizar desde logo a partir de uma casa de amigos. E é preciso incutir em todos os alunos a virtude da amizade. Por acaso, no meu sistema, eu começo por dar uma definição de filosofia. Já agora digo-lhe aqui em primeira mão, que ela não está escrita. Quer dizer, a filosofia para mim é a tetrabusca. A tetrabusca como via da verdade, por um lado, o que é a verdade, da identidade, o que é que eu sou eu, e do destino, para onde é que eu vou. Superando os 7 vícios. Quais são os vícios? O vício do idealismo, que é a gente construir teorias e ideias e casamentos e coisas, tudo na nossa cabeça, que depois não vamos ao terreno ver a realidade. O moralismo, em função dessas teorias e dessas coisas e dessas religiões, nós julgamos os outros e distinguimos entre bons e maus. É outros vícios fundamentais, que é o moralismo. É a tendência normal do animal para dizer que uma coisa é boa ou é má. Depois é o vício da selvageria. Porque se eu vivo num mundo de ideais, de doutrinas, de comunismo, de socialismo, de nazismo, de seja o que for, vou criar um sistema por julgar e para distinguir e para castigar os que não entram desse esquema que eu meti na cabeça. Alguém tem que perder. E depois, se eles não cumprem, torna-se legítimo eu atacá-lo e bater-lhe e castigá-lo. É a selvageria. Como nós somos animais danados para morder uns aos outros, queremos ter um pretexto racional. Neste caso, ele não respeitou esta lei, ou esta doutrina, ou a verdade de Jesus, ou de Alá, ou de não sei o quê. Depois, a seguir, veio o vício do medo. Pois, se existe selvageria, a gente tem medo. E perante o medo, apresentam-se explicações. É o fingimento. É outro vício. É todas as histórias em que nós acreditamos que, na realidade, não correspondem a nenhuma realidade efetiva. São mentiras, trepações, técnicas de manipulação do outro. E perante o fingimento, como é o caso das religiões, não é? As religiões são as grandes fontes do fingimento. Seja o budismo, seja o cristianismo, seja o judaísmo, seja o hinduísmo, todas essas construções são formas de poder que mentem descaradamente sobre coisas que eles não sabem se são verdade. Eu sei lá se a Maria era virgem. Não era virgem. Era muito mais fácil o carpinteiro ser corno do que a Maria ser virgem, não é? É mais provável. Mas isso também não interessa. O que interessa é que nasceu alguém. Quer dizer, se eu tiver uma mulher e que eu gosto dela e ela saiu com outra pessoa e se divertiu, se eu gosto dela, fico contente por ela. E ela, se eu sair com alguém, deve ficar contente por mim.
seja uma mulher, seja um amigo. Eu gosto que as pessoas, quando estão comigo e que dizem, olha, quero ir ver um filme, pá, vai. Quero ir, está bem. Mas as pessoas ainda têm um tipo de amor ainda muito baseado naqueles instintos tribais. Mas voltando ainda à nossa definição de filosofia, que implica sempre, é uma tetrabusca que é uma busca por sabedoria, é uma busca por formar o cidadão, é uma busca por criar a polis, a cidade, e depois é uma busca por orientar o herói trágico. Porque a nossa condição é trágica. Porque por muito que isto esteja bem, isto vai correr sempre mal. Vamos morrer, pessoas de quem nós gostamos também vão morrer, os nossos filhos podem morrer a qualquer momento. Disse um filósofo antigo a quem disseram que os filhos morreram, quando o Steve já sabia que eles eram mortais. Portanto, nós temos que, mesmo perante as coisas mais horrendas que nos vão acontecer, de certeza, manter uma força de espírito. Essa tal dimensão de herói trágico. Herói porque é assim, quando estamos vivos, há sempre algo de brilhante e de fascinante na nossa vida. Mas há também sempre um elemento de tragédia. Eu, por acaso, tinha felicidade de ter os 2 pais, mas posso daqui a pouco ligar e dizer, olha, o teu pai morreu. E como é que eu hei de fazer isso? A tua filha morreu. E como é que eu hei de fazer isso? Há pessoas que arrancam os cabelos e, só me aconteceu a mim. Olha, aconteceu a ti e aos últimos milhões todos de seres humanos que existiram neste planeta. Portanto, quando a coisa mais horrenda nos acontecer, não há que estar muito admirado. Eu posso sair daqui e hoje ser o meu último dia. E, idealmente, um filósofo deveria estar preparado para que todo o dia fosse o último. E apreciar cada dia como sendo o dia mais importante da sua vida, que é agora. Porque nós só existimos agora aqui neste momento. Não sabemos se vai haver mais alguma coisa. E se nós a seguir morrermos daqui a bocadinho? Não tem importância. Depois de morrer não estamos cá, não há problema. Desaparecemos, não é? Isso já dizia Epicuro, não é? O homem e a morte nunca se encontram enquanto estamos vivos. A morte não está. Quando estamos mortos, somos nós que já não estamos para nos queixar. Portanto, à partida, se neste momento vier um meteorito contra a Terra e isto for tudo despedaçado e morrer, pronto, foi um fenómeno cósmico. Há bilhões de outros planetas onde se calhar há outras vidas. Portanto, nós temos que ter esta dimensão trágica. Quer dizer, estamos preparados para a mais horrível tragédia e pensar, olha, se eu continuar vivo, tenho que depois avaliar as circunstâncias, se de facto quer continuar a viver ou não. Posso não querer. Portanto, para mim, é claríssima. É uma das partes de um livro que tenho a escrever vem precisamente a questão do suicídio, não é? A questão do suicídio é uma questão central da filosofia, que é, eu posso chegar a condições de vida, não tenho interesse em continuar vivo. Portanto, se eu tenho direito à vida, também tenho direito a decidir o que é que vou fazer com a minha vida e, nomeadamente, a não continuar vivo. E quer dizer, mas o suicídio é proibido. Quer dizer, é proibido, mas depois se o tipo se mandou ali da ponta baixa, ou que vai ali para o cabo da roca e salta lá de cima, pronto, ninguém o vai proibir no caminho, não é? Claro. Mas é assim, mas mesmo que a pessoa se suicide, era melhor que a pessoa não se suicidasse, causando demasiada perturbação aos que cá ficam. Quer dizer, mandar-se de um prédio, esparramar-se na rua, virem os bombeiros, é muito dispendioso, é muito caro. A pessoa deve ter sistemas mais simples de se poder suicidar tranquilamente quando a vida já for insustentável. E isso é perfeitamente possível de acontecer, não é? Mais para mim do que para si, que eu sou mais velho. Portanto, quantos anos eu tenho mais de vida? 20? Podem ser só 10. Então o que é que eu vou fazer nestes 20 anos? Eu tenho que olhar para isto com os olhos completamente, olhos nos olhos. Não, não, nem me fales disso, que a morte e não sei o quê. Eu falo de tudo. Eu encaro todas as realidades, olhos nos olhos. Pensando que as coisas mais horríveis que estão a acontecer a outras pessoas me podem acontecer a mim a qualquer momento.
E perante isso eu tenho que ter uma presença de espírito. Tenho que ganhar essa tal força espiritual, essa noção de quem eu sou, da minha identidade e do meu propósito de vida. Se eu estiver em condições em que já não é possível viver ou que aquilo não tem interesse, eu tenho o direito de terminar com a minha vida. E, aliás, eu penso que isso é que é a posição digna de um filósofo. Um filósofo que se arrasta causando peso aos outros, levando os filhos a terem que fazer sacrifícios terríveis para cuidar dele, ele a babar-se, a urinar-se, eu a ser empurrado por uma enfermeira que diz: seu porco, seu José. Isso não é um cenário, podes dizer. Como? Isso não é um cenário, podes dizer. Não, antes uma pessoa tem que terminar com isso, porque isso é uma coisa indigna. Quer dizer, a vida é essencialmente cruel, não é? Nós nascemos, construímos, dá um trabalho do caraças a gente atinar minimamente. Normalmente não temos sorte de ter uns pais que nos conheçam, não temos, por exemplo, um mapa astral que permita ver, olha, o seu filho é assim. Muitas vezes eu faço isso às mães, olha, o seu filho tem que o educar desta maneira. E nisso, por acaso, vê-se pela posição da Lua. A criança, em função de onde tem a Lua, mostra muito os seus comportamentos na primeira infância. E basta, por exemplo, percebermos, se uma criança tiver uma lua naquilo que... A teoria dos 4 elementos tem a sua graça. Em terra, ela precisa de coisas muito concretas, muito objetivas, e precisa de comer, e precisa de materialidade, e precisa de coisas físicas. Se for uma lua de fogo, a criança não é do concreto, é da atividade, da agitação, dos movimentos, e precisa de fazer coisas. Se for muito ar, é essencialmente mental, comunicativa. Se for água, é essencialmente afetuosa, precisa de muitos carinhos, muito mais, não sei o quê. Se eu quero apertar a criança de fogo com um beijo, ela não é faz, não sei o quê. Portanto, a coisa mais rudimentar, básica dos básicos, para um pai e uma mãe educar um filho, é ver onde é que que elemento o filho tem a lua, para perceber como é que há de educar na primeira infância e para não fazer as asneiras grosseiras. E pelo menos há 4 tipos de crianças, simplificando muito, e 4 maneiras de educar. Portanto, nós temos que tentar ver e usar o máximo da sabedoria humana disponível para educar as pessoas, para ajudar. Pegando nesse tema olhando agora para o próximo ano e daquilo, o que é que vem aí em 2025, o que é que dizem os mapas em termos de o que é que temos que estar atentos, se temos que estar atentos de alguma coisa. Não dizem nada. Essas previsões que os astrólogos fazem, isso é total aldrabice. Eles não sabem nada do que é que vai acontecer. Eles fazem umas interpretações que juntam o significado, por exemplo, do aquário, vamos supor, tem um significado simbólico, com o significado, por exemplo, de Plutão. Então, Plutão agora entra no aquário. Bem, primeiro diga-se que o aquário não existe. Nem existe a constelação do aquário, nem existe o signo do aquário. Mas os signos e as constelações são diferentes. São 2 realidades que não têm existência. Olha, por lhe dizer, a constelação do aquário tem a ver com um grupo de estrelas que, vistas da Terra, aparecem como aquele conjunto de estrelas. Mas essas estrelas não têm nenhuma relação umas com as outras. Porque se estivesse a observar do outro lado, via que uma estava ali e outra está lá para a frente. Portanto, a constelação é apenas uma configuração que eu vejo desde um determinado ponto de vista, que é a Terra. Não há nenhuma realidade. São estrelas que estão a muitos anos de luz umas das outras. E se eu estiver lá no meio, uma está de uma ponta e a outra está de outra ponta. Eu digo, então estás no meio da constelação. Pá, estou nada, pá, estou no espaço. Portanto, as constelações não existem. Okay? São apenas referências do ponto de vista de um observador que vê aquelas coisas. E os signos do zodíaco que têm o mesmo nome também não existem. Tem a ver com as estações do ano. Eu chego aqui e penso assim, quando há o equinócio vernal, 30 graus, é o carneiro. Mais 30 graus foi inventado pelos gregos. Portanto, nem uma coisa nem outra existem. Portanto, estamos a falar de coisas inexistentes. Os astros existem.
E as distâncias dos astros uns aos outros também existem. E em relação à Terra também existem. Na realidade, a coisa mais interessante da astrologia tem a ver com os graus dos astros, que são distâncias entre eles, e como é que eles se relacionam e que eventuais vibrações eles produzem por estarem ou assim, ou mais encostados, ou mais afastados. Pronto, para já isso não existe, não é? Depois, quando eu digo que Plutão entra no Aquário, eu posso, a partir destes esquemas conceptuais, destes conceitos, eu misturo conceitos. Misturo o conceito de Plutão, transformação, mudanças radicais, morte, fim de outras coisas, e com o conceito de Aquário. Aquário, amigos, grupos, grandes instituições, libertação, etc. Então isto passa por uma grande transformação nisto, mas isto é tudo blá blá. Não sei que realidades correspondem. Pode corresponder a qualquer coisa, mas as pessoas também se ocupam blá 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 blá, falar de coisas. Portanto, quer dizer, agora este século vai ser assim. Isso é tudo um disparate. Porque repare, se você viver em África, num país, e for analfabeto, o que é que isso lhe interessa no Aquário? Você vive naquela aldeia, naquela circunstância. Se você for um hindu, mas qual Aquário? Se você viver, se for um indivíduo pobre que vive aqui numa aldeola aqui de Portugal, o que é que isso lhe interessa? O que você quer é saber se o seu porco está bom. Não há nenhumas transformações a nível do coisa, se as oliveiras dão coisa, etc. Não sei. Portanto, essas interpretações alimentam um certo tipo de discursos, de palavras, que poderão ter algum sentido para certas pessoas em certas circunstâncias, mas de certeza que não faz sentido para um chinês, ou para um japonês, ou para um russo, ou para um ucraniano que está a ser bombardeado. Tudo isso são coisas, quer dizer, pá, então Plutão aconteceu-lhe antes, olha, perdeste as pernas antes, pá. Portanto, essas interpretações globais sobre a humanidade esquecem que a experiência de cada um individualmente, de cada povo, de cada país, de cada pessoa, de cada aldeia, de cada rua, é diferente. Portanto, são típicas patetices astrológicas. Isto é um pouco desagradável da minha parte falar isto desta maneira, assim, porque as pessoas julgam ainda que a astrologia é assim uma espécie de ciência divina. Não, a astrologia é uma criação cultural do ser humano que pode ser usada de uma maneira muito interessante, mas que na maior parte dos tempos é utilizado de uma maneira mistificadora. Se eu falar de si, eu faço o seu mapa e analiso de si, dos seus problemas, e se tem filhos, se tem mulher, vemos o mapa dele e tal, e que nós conjuntamente, você dando-me informações, eu sou capaz de lhe dizer coisas muito valiosas para si. E que também tendo por base um conjunto de concepções astrológicas. Mas quando eu me ponho a falar o que é que vai ser a humanidade, epá, então vai entrar o Plutão no Aquário. Epá, o meu pai, que já tem 80 e tal anos, quer dizer, possivelmente mais ano menos ano morre, não é? Para desgosto meu. O meu cão, o meu gato, o vizinho do lado que é agricultor. Portanto, é preciso ver que essas construções retóricas do discurso são inconsistentes. Está a ver? Pronto, é preciso escrever jornais, é preciso escrever coisas nas redes sociais, etc. Mas não revela uma compreensão profunda das coisas. E eu, no livro Astrologia e Filosofia, analiso estas questões. As questões filosóficas que se colocam à astrologia. Uma análise crítica das possibilidades e dos limites da astrologia. E de que maneira é que eu a posso usar de uma maneira inteligente, neste caso, ao serviço justamente da filosofia, entendida como busca por sabedoria de vida, cultivando as 10 virtudes. Eu falo 10 virtudes principais, da mesma maneira que falo de 7 vícios. Eu disse depois estávamos no vício do fingimento, a seguir vem o vício da submissão, da pessoa que se ajoelha, que se submete, e finalmente o ressentimento, porque quando nós nos submetemos a aldrabices, mas fazemos de conta que elas são verdadeiras, fica a morder, fica o ressentimento. Sim. E todos nós carregamos ressentimentos, não é?
de quando fomos maltratados injustamente. É por isso que uma das virtudes fundamentais é a justiça. A primeira é, como já há pouco lhe disse, a amizade. E depois as quatro virtudes cardeais, que é a justiça, já vem em Platão na República. É a justiça, é o autodomínio, que lá eles chamam a temperança, é a coragem, que eles chamam a fortaleza, e é a prudência. A prudência é a sabedoria. Eu sou José Prudêncio, o meu nome é um destino já por si, não é? Eu quando era miúdo, andava na faculdade, gozava com os meus colegas a brincar, perguntava-lhes, sabes quais eram os 4 grandes filósofos da antiguidade grega? E dizia ele, não, quais é que eram? Era Sócrates, Platão, Prudêncio e Aristóteles. Como era assim o nome também esquisito, quem encaixava bem. Mas até se revelou a ser verdade. Quer dizer, que eu realmente, aqui, passado uns séculos, estou a tentar trazer, reatualizando para o século XXI, aqui neste nosso Portugalinho, um país de mentalidade retrógrada, de mediocridade, de burocracia, que só se vir aqui, nós vivemos numa ditadura. Aquela ideia do antes do 25 de Abril, essa história mesmo do 25 de Abril, isso é tudo também historietas, percebe? E o fascismo, há gente que continua com a mente, com o cérebro preso a essas referências do fascismo, a ditadura, o Salazar, o não sei o quê. O Salazar era um produto da sua época. Por acaso, até historicamente, eu que não tenho nada nem contra nem a favor no Salazar, ainda me lembro da morte dele, era um governante competente em muitas coisas, muito mais competente do que a maioria dos governantes que nós tivemos ao longo da história. Mas eu olho para o Salazar como quem olha para o Marquês de Pombal, como quem olha para o Dom Afonso Henriques, como quem olha para os diversos, não com a paixão que um comunista tem. Eu tenho um distanciamento em relação a isso como e uma análise figura num tempo, numa época, num contexto. Claro, mas aqui na nossa Constituição, se nós abrirmos a nossa Constituição, quer dizer, aquilo é um disparate logo a princípio. Quer dizer, a nossa Constituição é decente, baseia-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma coisa decente e que não precisa de nenhum Deus, percebe? É atribuir nós, ao ser humano, um conjunto de princípios que a nossa consciência, o nosso desenvolvimento espiritual já permite aceder, que não devemos ser distinguidos pela raça, que não devemos ser discriminados pela religião, que não devemos ser objeto de perseguição, que devemos poder ter a nossa casa, ter a nossa liberdade, coisa que continua a não acontecer, como você sabe, não é? Portanto, se eu quisesse, os pais que não sabem educar os filhos, porque perderam a referência da religião cristã, eu digo, meus amigos, é muito fácil. Peguem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, leiam-nas e sigam isso. Tem lá 30 artigos, não precisam de inventar muito mais. A seguir podem pegar, por exemplo, na Constituição Portuguesa, que na maior parte dos sítios é decente. Há umas partes indecentes, logo o prólogo a dizer o povo português, depois de uma grande luta armada, não sei o quê. Aquilo é ridículo. Aquilo é a linguagem de um partidozito, que é o Partido Comunista, que apoia um criminoso da KGB, uma coisa tristíssima, não é? Que mostra um grau espiritual baixíssimo, não é? Alguém poder defender... Alguém que está à frente de um país e já causou 500 mil de mortes do seu próprio povo e do povo das outras ali ao lado, quer dizer, uma coisa inconcebível. Imagino que era você ser responsável agora pela morte de 500 mil jovens do seu país. Mas há gajos que estão dispostos a fazer isso, não é? E ainda se fala da guerra, como, fazemos uma guerra. Não, as armas, a pessoa tem que acabar com isso, quer dizer... Eu não tenho aqui nenhuma arma para atacar a si. Quer dizer, isso é absurdo, não é? Portanto, se é absurdo entre nós os dois, se tivermos aqui 20, continua a ser absurdo. Se tivermos aqui 200, também continua. Se tivermos aqui 1000, continua a ser. Se formos 10 milhões, continua a ser, não é? Mas a realidade é que toda essa organização tribal, baseada nos instintos básicos, baseada em deuses, em religiões, em bons, em maus, ainda domina. Isto é tudo o oposto da filosofia.
E a minha filosofia vem tudo falar sobre isto, que na realidade não é a minha filosofia, é pegar naquilo que foi feito até agora e dar-lhe uma organização. Porque aquilo está tudo, é tipo, sabe, a filosofia é assim como uma espécie de armazém onde a gente meteu o pensamento todo e está lá tudo atravancado e a gente está cheio de poeira. E o que eu faço é mais ou menos entrar naquilo, tirar aquilo tudo lá dentro, pôr tudo aqui para fora e dizer, olha, a maior parte disto é lixo. A maior parte disto nem sequer é filosofia. Olha, tudo aqui onde que fala de Deus, isso não é filosofia. É teologia, é crença, é o que quiser, porque a filosofia parte, tal como partiu Tales de Mileto, o primeiro filósofo, parte de eu, perante a tradição, perante aquilo que me dizem que é verdade, eu, calma, vamos ver se é verdade ou não. Okay. Vou eu ver. Okay. Portanto, a filosofia parte de uma coisa, que é a audácia. Um filósofo é um gajo que tem mesmo uns tomates do caraças. Que, mestre, isto é assim, assado e frito e eu não sei aquilo. Eu é que vou ver se é ou não é. Aliás, é como Diógenes de Sinope, o filósofo cínico, vivia num barril, em Atenas. Estava num barril, era um tipo sem abrigo. E pedia coisas, e vivia assim, não queria saber, vivia como um cão. Cínico vem da palavra kínikos, que significa cão. Ele vivia como um cão, ele achava que se tinha que viver de acordo com a natureza. E livre das coisas. Ele já só tinha, por exemplo, uma espécie de caneca, que era para beber água. Mas depois, numa altura, viu uma criança a beber água fazendo a mão em concha e ele deitou fora a caneca. A ideia de que o filósofo é aquele que é maximamente autónomo e não precisa de nada a não ser de si próprio. E tinha um barril para se abrigar e pronto. O filósofo cínico, o Diógenes, numa altura, o Alexandre o Grande, da Macedónia, o grande Alexandre, não é? Que conquistou praticamente o mundo conhecido em 12 anos. Quis conhecê-lo e foi com o seu exército. Ele estava lá deitado a apanhar sol no barril. E ele foi-lhe perguntar o que é que ele queria. E disse-lhe ele: epá, afasta-te lá, estás-me a fazer sombra. Portanto, é aqui o caso em que o filósofo derrota o imperador. E para os gregos era um grande orgulho quando um filósofo podia derrotar um grande imperador, não é? E na realidade o filósofo grego é aquele que procura compreender as coisas, procura elevar-se acima das coisas, não tem medo da morte, não tem medo dos deuses, não ajoelha perante Deus nenhum. Quer dizer, porque está disposto a tudo, nomeadamente a morrer. Não é? E perante a morte, o que é que ele sabe? Mas eu vou morrer. É assim. Portanto, ao menos se eu morro, tenho que morrer com um certo sorriso, não é? Não é borrado de medo. Não é? Mas então vais ser salvo por Deus, porque ela sabe de Deus. Quem diz Alexandre o Grande a querer oferecer o que ele quisesse, e ele diz: deixa-me estar sossegado a apanhar o meu sol, estás-me a fazer sombra, desanda. Também me diria a mim, vinha aqui Deus e dizia assim: olha, onde é que vais ser salvo? O que é que tu queres? E eu dizia: não me chateias, deves pensar que eu tenho vocação para animal de estimação, não é? Agora levas-me para o paraíso e eu estou lá, eu quero curtir em Lisboa. E se morrer, ao menos morro, mas não sou o teu pet. Dá a perceber? Portanto, para mim, oferecerem-me a salvação, eu só morri com isso. Eu quero a salvação, vivo em Lisboa. Se não é vivo em Lisboa, se calhar há uma cidade espanhola ou ali na Grécia, também era engraçado, mas em muitos sítios eu não quero ir. Portanto, a pessoa salvar-me para eu ir para o céu ou ver músicas do Jesus da Galileia, valha-me Zeus, não quero nada disso. Mais vale morrer, tá? José, obrigada. Acho que é muito importante pelo menos para mim, tirar esta perspectiva diferente e agradeço aqui também a oportunidade, está bem, de poder conversar consigo. Obrigado. Obrigado, Ruben.